A água dentro da banheira esguichava para cima conforme a pressão atrás de mim aumentava de uma maneira intensa quando decidi. Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal Relatos da Vida. Hoje quero contar para vocês sobre as brincadeiras que a Beatriz adora fazer na banheira cheia de espuma. Se inscreva no canal para não perder nenhuma parte dessa história. Deixe nos comentários eu saber o que vocês acham desse meu conto, pois ainda estou choque com tudo o que ocorreu. Eu me chamo Beatriz, mas pode me chamar de Bia. Tenho 25 anos, e como qualquer pessoa da minha idade, vivo tentando equilibrar o caos da vida adulta com o desejo de ainda manter alguma chama de diversão acesa. Trabalho em uma revenda de carros no centro da cidade, mas não se engane, não sou apenas a vendedora que sorri e entrega chaves para clientes satisfeitos. Eu sou a vendedora que sabe o que cada motor faz, quem são os fornecedores e até o histórico de cada carro que passa por lá. Eu sou a pessoa que, no fundo, tem um espírito aventureiro e uma paixão por descobrir o que está por trás de cada coisa, até mesmo das mais simples. Eu não sou o tipo de mulher que gosta de ficar em casa nas noites de sexta-feira. Aliás, sou das que amam uma boa festa. Adoro dançar, rir até a barriga doer e encontrar gente nova. Parece que a energia das festas me revitaliza, como se fosse uma recarga rápida que me mantém indo, mesmo quando o cansaço me tenta. A vida, para mim, é uma série de momentos para serem aproveitados ao máximo, e, se alguém me disser o contrário, eu vou dar uma risada e seguir em frente. Ainda estou solteira, e para ser bem sincera, não vejo problemas nisso. Tenho minhas histórias, meus amores de uma noite, algumas paixões platônicas e um coração que, por enquanto, não está disposto a ser domado. Não que eu não queira alguém ao meu lado, mas estou mais interessada em me conhecer, em viver a vida sem pressões. Por enquanto, meus relacionamentos mais intensos são com meus livros e meus estudos. Sim, estudo. Em meio a essa rotina maluca de revenda de carros e festas, me encontrei em um curso de administração de empresas. Não é uma escolha comum para quem vive no mundo das vendas, mas eu gosto de entender como as coisas funcionam por dentro. Eu sou a garota que, no intervalo das vendas, está com o nariz enfiado em livros de gestão e marketing, tentando aprender algo novo. Quero mais, e sei que, de algum jeito, vou chegar lá. Eu vivo em um pequeno apartamento, mas o espaço não me incomoda. Na verdade, tenho tudo o que preciso. Uma cama confortável, uma mesa de estudos e um sofá onde posso me jogar após um dia longo. Cada canto ali tem um toque meu, seja no quadro na parede ou no cheiro de café que sempre paira no ar. É o meu refúgio, meu pequeno universo onde posso recarregar as energias. Ultimamente, ando me sentindo mais sozinha do que de costume. Não me entendam mal, eu adoro minha independência e, honestamente, não ligo muito para a pressão de estar em um relacionamento. Mas tem dias, como hoje, que a falta de alguém mais maduro, mais experiente, me faz pensar. Todos os homens que cruzam meu caminho são mais novos do que eu, ou estão tão perdidos nas suas próprias vidas que, honestamente, parece que eu estou lidando com meninos. E eu já cansei de histórias rasas e de encontros que não vão a lugar nenhum. Por mais que eu ame minha liberdade e minhas aventuras, também tenho uma necessidade de profundidade. Às vezes, eu só queria conversar com alguém que soubesse o que é viver, que tivesse um pouco mais de história para contar, um pouco mais de bagagem emocional. Não estou falando de encontrar o príncipe encantado, mas de alguém que realmente entenda as complexidades da vida. Eu sei que parece clichê, mas, sei lá, estou começando a me perguntar se vai ser possível encontrar esse tipo de homem. E é engraçado como as coisas acontecem quando menos esperamos. Na revenda de carros onde trabalho, passa um monte de gente todo dia, a maioria homens que querem negociar algo ou simplesmente dar uma olhada nos modelos mais caros, mas eu já estou tão acostumada com o vai e vem das vendas que não me impressiono mais com ninguém. Até que ele apareceu. Roberto. Ele tinha 58 anos, mas não parecia. Era o tipo de homem que tem um estilo próprio, daqueles que cuidam de si mesmos e não deixam o tempo ditar as regras. Os cabelos grisalhos eram bem cortados, o rosto bem cuidado, e o jeito dele. Parecia que estava sempre no controle de tudo. Ele tinha um charme natural, sabe? Não era o tipo de homem que precisa se exibir ou tentar mostrar algo, mas sua presença era imponente, e ao mesmo tempo, serena. Foi impossível não reparar nele quando entrou na loja, olhando os carros com aquele olhar de quem já viu o mundo, mas ainda encontra prazer nas coisas simples. Ele não estava apressado, como muitos dos outros clientes. Se interessou por um modelo específico, um sedã grande e elegante, e me pediu para mostrar os detalhes.
Conversamos um pouco sobre o carro, e eu fui percebendo que, além de ser charmoso, Roberto era também bem articulado, sabia o que queria, mas sem forçar a barra. Era como se ele tivesse tempo para tudo, para ouvir, para entender, e isso, de alguma forma, me prendeu. Depois de dar uma volta no carro, fez um test drive e voltou com um sorriso no rosto. Acho que gostei, ele disse, e eu ri. Mas ele não parecia decidido ainda, o que me fez pensar que ele não era do tipo impulsivo, ou talvez estivesse apenas testando meu jogo. Ele pegou meu contato para continuar a negociação, algo que raramente acontece, pois a maioria dos clientes prefere fechar o negócio na hora. Durante uma semana inteira, Roberto e eu trocamos mensagens sobre preços, descontos, detalhes adicionais. Cada vez que conversávamos, nossa conexão ficava mais forte, não apenas profissional, mas também algo mais pessoal. Ele começava a me contar mais sobre a vida dele, sobre os anos de experiência que tinha no mercado financeiro, sobre os livros que lia, sobre os lugares que visitava. E eu falava sobre o meu trabalho, sobre as festas que adorava ir, sobre minhas pequenas viagens, minhas aspirações. Não sei exatamente quando começamos a nos tornar amigos, mas foi um processo natural. Ele era tão genuíno, sem pretensão, que eu não podia deixar de me sentir confortável com ele. Nas trocas de mensagens, eu me peguei rindo das piadas que ele fazia, esperando a próxima atualização sobre o carro. Não que eu estivesse pensando em algo mais sério. Na verdade, nem sabia o que pensar ainda, mas algo me dizia que nossa amizade estava só começando. Quando Roberto fechou o negócio e pagou o valor final pelo carro, fiquei com uma sensação de satisfação, mas também de curiosidade. Ele parecia decidido, e eu também sabia que nossa conexão já estava além das negociações de venda. Ele me agradeceu com um sorriso discreto, como se estivesse apreciando mais do que apenas o carro novo que estava levando. Algo em sua postura me fazia pensar que ele sabia exatamente o que queria, e o que ele queria, no fundo, era mais do que um simples carro. Vou passar aqui mais tarde para pegar o carro, Beatriz, ele disse, enquanto me entregava a documentação. Eu sei que você vai estar ocupada com outros clientes, mas, se estiver disposta, que tal dar uma volta comigo depois? O carro parece perfeito para um passeio. Eu fiquei surpresa com o convite. Eu, que mal conhecia Roberto além dos detalhes da venda, não esperava que ele me chamasse para algo mais pessoal. Mas algo no jeito dele, no tom da sua voz, me fez querer aceitar. Ele não parecia um desses homens que fazem promessas vazias ou tentam impressionar sem saber o que realmente querem. Ele parecia genuíno. Claro, por que não? Respondi, tentando disfarçar a surpresa. Depois do expediente, sem falta. A tarde passou rápido, e, quando terminei meu turno, Roberto estava ali, esperando na frente da revenda. Ele estava impecável como sempre, com aquele ar confiante e tranquilo. Quando entrei no carro novo dele, percebi que ele estava tão confortável quanto em qualquer outro lugar. Ele parecia a mesma pessoa de sempre, mas, agora, havia algo mais, uma intimidade no ar. Vamos dar uma volta e explorar a cidade à noite, ele sugeriu, enquanto ligava o motor. A cidade estava calma, as ruas vazias, e a luz da lua refletia no carro como um convite à aventura. Enquanto dirigíamos, a conversa fluiu naturalmente. Falamos sobre tudo e nada ao mesmo tempo, como se já nos conhecêssemos há muito tempo. Falamos de viagens, de livros, de momentos que marcaram nossas vidas. Quando passamos por uma barraca de açaí, Roberto fez questão de parar, com um sorriso nos olhos. Que tal algo gelado para acompanhar nossa conversa? Ele perguntou. Sentamos ali, em uma mesa simples e iluminada pela luz suave das lâmpadas. O tempo parecia se arrastar enquanto eu e Roberto falávamos sobre o futuro, sobre o que a vida significava para cada um de nós. A conversa foi se tornando mais pessoal, mais íntima, e eu comecei a perceber o quanto ele realmente me fascinava. Não apenas pela aparência, mas pela profundidade com que falava, pelo modo como parecia me entender. E, de repente, percebi que estava me aproximando de algo que eu não havia planejado. Algo mais forte, mais envolvente. A noite avançava, e, quando saímos da barraca, eu sentia algo borbulhando dentro de mim. Roberto, com sua calma habitual, sugeriu: que tal um lugar mais tranquilo, onde podemos continuar essa conversa sem pressa? O que ele sugeria estava claro. Algo que eu sabia que ele estava buscando. Mas, por algum motivo, não hesitei. Fui com ele até o motel ali perto. Não sabia o que esperar, mas uma parte de mim estava curiosa,
E a outra, mais corajosa, queria descobrir onde isso poderia nos levar. No fundo, sabia que algo estava acontecendo entre nós, algo que eu não podia mais ignorar. A linha entre o que era apenas uma amizade e o que poderia ser algo mais estava se desvanecendo a cada passo que dávamos juntos. E eu estava pronta para ver até onde isso iria. Eu nunca pensei que minha noite tomaria esse rumo. Não havia mais dúvidas ou hesitações, só a certeza de que estávamos prestes a viver algo diferente, algo inesperado. A decisão de seguir em frente com Roberto, de permitir que as coisas acontecessem, era algo que eu não conseguia mais controlar. Não queria mais controlar. Havia algo nele, algo na maneira como ele olhava para mim, como falava, que me fazia sentir segura e vulnerável ao mesmo tempo. Algo sobre a idade dele, sobre a experiência que carregava, tornava a atmosfera entre nós intensamente atraente. Entramos no quarto com uma energia silenciosa, mas carregada de tensão. Roberto fechou a porta atrás de nós. Por um momento, ficamos ali, nos olhando, sem dizer nada, como se esperássemos que a outra pessoa desse o primeiro passo. Ele se aproximou devagar, e eu, como se estivesse seguindo um impulso que não conseguia explicar, o deixei fazer. Ele me tocou com uma suavidade que parecia contradizer a força que se acumulava entre nós. Quando nos beijamos pela primeira vez, não era como qualquer outro beijo. Não era apressado ou impessoal. Era lento, quase reverente, como se estivéssemos compartilhando algo muito maior do que simplesmente desejo. Roberto tinha a experiência, a calma, o controle, e tudo isso se refletia em cada gesto. Eu não tinha pressa de nada. O que quer que estivesse acontecendo entre nós era novo e poderoso, e eu estava disposta a viver aquilo completamente. E logo que estávamos ali, ele abriu a porta de atrás de mim, e com um jeito muito gentil de ser, me tratou super bem. Nos entregamos um ao outro, sem palavras, sem promessas. Eu nunca imaginei que alguém como Roberto, alguém tão maduro, tão seguro de si, pudesse me fazer sentir assim. Mas ele fez. Ele me fez sentir desejada e valorizada, não apenas fisicamente, mas de uma maneira que eu não sabia que precisava. E apesar de eu trabalhar com carros e entender um pouco de motores automotivos, eu confesso que nunca tinha visto um pistão tão grande e que trabalhava com tanta pressão. Naquele momento cheguei à conclusão que Roberto era meu melhor cliente. Muito generoso e gentil, me tratava super bem, como uma verdadeira dama deve ser tratada. Eu tentava deixar todo esse carinho por mim ser recíproco, afinal de contas, não queria perder o Roberto como cliente e nem como amigo. Segurei a pressão até o final. Quando tudo acabou, ficamos ali, lado a lado, no silêncio da noite, o som das nossas respirações preenchendo o quarto. Ele não disse nada, mas havia algo nos olhos dele que me fez saber que ambos sabíamos o que tinha acontecido. Não era apenas uma aventura. Era algo mais. Algo que não tínhamos como prever, mas que agora, de alguma forma, parecia fazer sentido. A noite estava terminando, mas, para nós, o que quer que fosse isso, estava apenas começando. A madrugada já havia se estendido, e nós dois continuávamos ali, no silêncio confortável, como se o mundo lá fora não existisse. Após o que aconteceu entre nós, as palavras pareciam desnecessárias. Estávamos apenas nos absorvendo, com a consciência de que algo importante havia ocorrido, mas sem a pressão de precisar definir o que era. O tempo parecia parado, e eu não queria que aquele momento acabasse. No entanto, o relógio continuava a correr, e logo percebi que a noite estava se aproximando do fim. Roberto foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Eu vou te levar para casa", disse, com a voz suave, como se estivesse se certificando de que eu estava pronta para o fim da nossa noite. "Claro", respondi, tentando esconder o quanto ainda me sentia conectada a ele, querendo prolongar o momento o máximo possível. Ele pegou as chaves do carro e, juntos, saímos daquele lugar silencioso, a cidade ainda quieta sob a luz da madrugada. A viagem de volta foi tranquila, sem pressa, sem palavras demais. O carro, agora um mero veículo, parecia ser o elo entre nós dois, como se nos conectasse em algo mais profundo do que qualquer conversa. Olhei para ele várias vezes, e ele me respondeu com um sorriso tranquilo, mas ao mesmo tempo intenso. Às vezes, os olhares falam mais do que as palavras. Não havia necessidade de explicar nada. Sabíamos o que tinha acontecido, e havia algo reconfortante na certeza de que ambos estávamos conscientes disso, sem pressa de rotular ou definir. Chegamos na minha casa, e ele parou o carro em frente ao meu apartamento.
Por um momento, fiquei ali, hesitante. Aquele beijo no carro, antes de me despedir, parecia inevitável. Não foi um beijo apressado. Eu adorei a volta na cidade, eu disse, quebrando o silêncio que ficou depois do beijo. Ele sorriu de novo, com aquele olhar que já me era familiar, como se já soubesse o que eu queria dizer. Semana que vem, repetimos o passeio. Ele respondeu, com um tom de voz calmo e decidido. Eu não sabia exatamente onde aquilo iria me levar, mas, naquele momento, só sabia de uma coisa: eu queria mais. E, ao que parecia, ele também queria. Combinado, respondi, e o vi dar a partida no carro, desaparecendo na noite enquanto eu ficava ali, na porta de casa, sentindo o calor do beijo ainda queimando nos meus lábios. Meus amores, o que vocês acharam da minha história? Se inscreva no canal para não perder mais nenhuma história como esta e clique no botão de like para eu saber se gostaram. Deixem nos comentários se eu deveria fazer uma parte 2 dessa história para contar com mais detalhes sobre o que aconteceu naquele carro antes de Roberto me deixar em casa. Tentei resumir para a história não ficar muito grande. Até a próxima!